Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Um estudo da Associação Industrial Portuguesa conhecido ontem indica que a competitividade fiscal em Portugal piorou. O país é o segundo entre 15 com impostos mais elevados. Portugal é hoje um país menos competitivo no que toca à fiscalidade das empresas. Para a Associação Industrial Portuguesa, a forma de combater isso mesmo passa por baixar os impostos, já que, tal como está, torna-se difícil para o país atrair investimento estrangeiro. De acordo com o estudo da AIP, que analisa 15 países europeus, Portugal surge em 2012 no segundo lugar entre os países com impostos mais elevados, apenas ultrapassado por França. Em Portugal, as empresas pagam 31,5% de impostos. Ora, vejamos, a taxa de IRC é de 25%. A isto acrescenta-se a derrama municipal, até 1,5% do lucro tributável, e a derrama estadual. Esta última implica uma taxação de 3% sobre os lucros entre 1,5 e 10 milhões de euros ou de 5% no caso dos lucros superiores a 10 milhões. Aliado a isto, é preciso notar que esta última taxa sofreu no ano que passou um aumento de 2,5 pontos percentuais. É por tudo isto que o presidente da AIP não tem dúvidas quando afirma que o país está no limite da sustentabilidade fiscal. É aqui que entra a reforma do IRC, prometida pelo Governo. Recorde-se que uma equipa liderada por Lobo Xavier está a estudar o assunto, algo que deve estar pronto em outubro deste ano, para depois entrar em vigor em 2014. É o tema em análise no Conselho Consultivo de hoje. É nosso convidado Nelson de Sousa, diretor-geral da AIP. Como é habitual, contamos também com a presença de Hélder Oliveira, João Coutinho de Figueiredo e também Jorge Ribeirinho Machado. A todos agradeço a presença neste Conselho Consultivo e começo por si, Nelson de Sousa, e tendo por base este estudo da AIP, o que é preciso para tornar Portugal mais competitivo? Muito bom dia. Em primeiro lugar, os agradecimentos da Associação Industrial Portuguesa pelo convite que nos foi dirigido para poder, de alguma forma, participar neste debate de análise deste relatório produzido anualmente pela Associação Industrial Portuguesa. Pergunta-me o que é necessário para repor os níveis de competitividade, sobretudo da competitividade externa da economia portuguesa. É uma pergunta que terá necessariamente várias respostas, mas aquilo que precisamos de fazer é olhar para aquilo que nos puxa para baixo e resolver, ou tentar resolver, ou pelo menos mitigar esses aspectos negativos que afetam a competitividade das empresas, olhar para os aspectos que estão a correr no sentido desejado. E aí o que temos de fazer é, porventura, acelerar o processo de convergência e de aproximação dos nossos padrões com os padrões europeus, e tudo isto ligado naturalmente à resolução também de problemas mais imediatos para a economia portuguesa. De entre esses problemas mais imediatos para a economia portuguesa que portanto, são necessários estímulos, são necessários, em primeiro lugar, a resolução de um problema estrutural que já vem sendo chamado à colação de uma forma insistente, que é a questão do financiamento das empresas, em particular das PMEs. Portanto, é um problema que importa resolver. Neste momento já não é apenas uma questão só de acesso ao crédito, mas do seu custo. É preciso fazer salientar que as empresas, nomeadamente as PMEs portuguesas, mas não só, e até as grandes empresas, pagam um prémio em termos de spread relativamente aos seus competidores europeus, que os deixam em muito má situação. Portanto, há que resolver essa questão, que é uma questão que tem de encontrar resposta nas políticas públicas de curto prazo. Mas também há que dar estímulos e sinais, incentivos claros para esta nova fase de desenvolvimento pela qual todos ansiamos. E aí passa por questões ligadas à competitividade fiscal, onde cotejamos muito mal, conforme foi dito na vossa peça e conforme o nosso relatório salienta, até porque a competitividade fiscal é essencial não só para a atração do investimento estrangeiro, essencial para nós mudarmos e alterarmos o nosso perfil de especialização, mas até para dinamizar o próprio investimento privado interno, que também tem tido um comportamento muito negativo nos últimos tempos. Hélder Oliveira. Efetivamente, o problema da competitividade fiscal é muito importante, mas também é importante, dentro da fiscalidade, o problema da previsibilidade fiscal, que é algo que se modifica todos os anos e nós temos algumas dificuldades.
em concretizar, digamos, uma perspectiva mais segura, mais previsível daquilo que é efetivamente a nossa fiscalidade. Mas, para além disso, nós temos outras questões delicadas. O problema do financiamento é, neste momento, realmente um problema gravíssimo, não é? O problema do adicional que as empresas portuguesas pagam em relação aos parceiros europeus pelo facto de se encontrarem no ambiente financeiro que, neste momento, o país defronta. O problema dos custos unitários de trabalho, não é? Há aí dificuldades que não foi possível ainda ultrapassar. Esses custos estão ligados com os salários nominais e também com a produtividade. Enfim, estão a ser feitos esforços muito significativos nesse domínio. O problema da justiça, aliás, foi agora sublinhado no dia da abertura do ano judicial, foi sublinhado pelo Presidente da República o problema grave que nós defrontamos, que as empresas defrontam nos tribunais. Esse problema tem que ser ultrapassado. E o problema da gestão, designadamente, lembro-me que ontem um dos comentadores, o professor Caldeira Cabral, julgo eu, falou na necessidade de, por exemplo, nas pequenas e médias empresas, haver um reforço da capacidade de gestão. Há, digamos, a imaginação, há dedicação, há capacidade de inovação por parte dos gestores das pequenas e médias empresas, mas há às vezes uma falta de formação significativa no domínio da capacidade de gestão. Pode-se fazer aí algo nesse domínio, no sentido de reforçar as pequenas empresas com uma capacidade de gestão adicional. Portanto, há todo um conjunto de elementos que mostram que, de facto, nós temos um caminho longo a percorrer, mas temos feito coisas extremamente positivas. Uma das coisas que foi ontem assinalado foi o esforço que fizemos no domínio da exportação, em que, apesar de tudo, de todas as condicionantes negativas que tivemos, nós fizemos um esforço e concretizamos coisas muito significativas nos últimos 10 anos. João Coutinho de Figueiredo. Bom, em primeiro lugar, queria saudar a presença aqui do Dr. Nelson de Sousa e saudá-lo duplamente, porque ontem a AIP fez 176 anos, é uma idade que não há muitas organizações que atinjam, e com a pujança e com o envolvimento na sociedade portuguesa da AIP, saúde por isso e saúde também por esta iniciativa, que já tem, penso que 10 anos, da publicação do relatório de competitividade, porque não há, em Portugal, tantas instituições assim a fazer isto que eu acho fundamental, que é olhar para os problemas, quantificá-los, medi-los, acompanhá-los e compará-los com congéneres. E, no caso, com congéneres, enfim, estamos a falar de 15 países da União Europeia, 10 deles dentro da área euro, são países com os quais nós gostaríamos, de facto, de nos poder comparar a nível de igualdade nestes indicadores que são acompanhados pelo relatório da AIP. Mas, no entanto, lamento que ontem houve duas coisas que acho que desfocaram a discussão. Uma foi dar a entender, e até veio do próprio Ministro das Finanças, no discurso de encerramento, de que isto corresponderia, os dados que estão agora a ser coligidos e as coisas que estão a acontecer, corresponderia a uma espécie de final da crise e de passagem para uma fase seguinte. Eu acho que é uma noção perigosa, porque não há, de facto, nem aquilo que falávamos aqui há 2 semanas atrás, com o acesso, com o regresso aos mercados, são sinais positivos, mas não correspondem a final de crise coisíssima nenhuma. Estamos no meio ainda da tempestade e quem achar estamos que a meio da ponte ainda, como dizia o Ministro. Pois, ninguém sabe muito bem o tamanho da ponte, mas não estamos certamente no princípio. Muita coisa foi feita e acho que há resultados já dos esforços que têm sido pedidos e dados, mas não sabemos se estamos a meio, se estamos a 2/3, qual é a dimensão do problema, porque também não depende só de nós, não é? Portanto, o contexto em que nos movemos em termos económicos na União Europeia e no mundo podem alterar todos estes timings. A primeira, digamos, noção que saiu da discussão à volta deste relatório que eu não gostei foi isto de que há coisas que já estão a acontecer que corresponderiam ao final da crise. Segundo, o enfoque sobre a fiscalidade. Porque se é verdade que a taxa máxima, diga-se, do IRC em Portugal é, enfim, no universo do estudo, a segunda mais alta que se encontra na Europa, logo a seguir à França, também é verdade que as receitas provenientes do IRC estão bem abaixo da média europeia, seja medida em percentagem do PIB, seja medida em percentagem do total dos impostos cobrados. Ou seja, se temos uma taxa alta e umas receitas nominais baixas, isto significa que nós temos um problema de lucros. Portanto, o tema da fiscalidade só é relevante e importante em 2 medidas. Uma é na medida em que mostra a falta de produtividade das nossas empresas e, portanto, a falta de matéria coletável por onde se aplicar essas taxas.
E segundo, é relevante na atração de investimento quando se comparam com outros, e falámos nisto, penso que a semana passada. Mas nesse particular eu preferia incentivos específicos a indústrias ou setores ou a tipo de empresas que mais beneficiam o crescimento económico do que propriamente mexer na taxa de IRC como um todo. E, portanto, as taxas para empresas exportadoras com uma percentagem de vendas de exportação superior a uma percentagem que se determina, etc., seriam muito mais eficazes do que estar a mexer na taxa de IRC de per si. E agora, para não gastar muito mais tempo, passo aqui a vez ao Jorge. Voltarei ao tema, certamente. Muito bem, bom dia. Eu penso que há uma parte significativa daquilo que o João disse, eu estou de acordo, e penso que há aqui um aspecto que me faz um bocadinho de confusão no relatório, que é, há aspectos de competitividade de longo prazo e de curto prazo que me parece que estão um bocadinho misturados. Quando se fala de educação, estamos sempre a falar do longo prazo e é interessante ver a perspectiva dos 10 anos, provavelmente, do que é que foi sendo alcançado ao longo destes 10 anos na educação e na formação. Ao mesmo tempo, a fiscalidade é alguma coisa que ou é para atrair o tal investimento estrangeiro ou o português, e aí pode ter um longo prazo, ou então estamos a falar de competitividade de curto prazo. E, portanto, penso que se está a confundir aqui, ou a misturar dois aspectos que poderiam ser separados. E por isso é que, quando se fala de políticas públicas, nós não conseguimos falar de políticas públicas há muitos anos, como dizia o Helder Oliveira há pouco, porque não há certeza, não temos... E isso não é bom para a competitividade do país. Era importante, parece-me a mim, que quando se falasse de fiscalidade se conseguisse falar, ou se conseguisse definir pelo menos as linhas mestras da política fiscal no longo prazo. Nos próximos anos isto vai ser assim e vamos funcionar desta forma e desta forma. E parece-me que seria muito interessante esta forma de diferenciar fiscalmente as empresas, por exemplo, aquelas que contribuem para um desenvolvimento sustentável do país, em vez de aquelas que, como falámos na semana passada, aquelas empresas que põem uma tenda cá e que vão-se embora passado pouco tempo. Não é? Pronto, portanto, de facto, a fiscalidade deveria, parece-me a mim, ser vista de duas formas. Uma de mais curto prazo, e é interessante ter a perspectiva do que é que vai acontecer no próximo ano, e uma mais longo prazo para dar mais estabilidade, mais garantia aos empresários. Nelson de Sousa, Portugal está no limite da sustentabilidade fiscal? É preciso diminuir a carga fiscal no país? Bom, disso parece que ninguém tem dúvidas, quer se trate de contribuintes, das famílias, quer se trate das empresas. O conceito de fadiga fiscal encontra um bom exemplo concreto, tanto aqui em Portugal. Mas, portanto, não é isso apenas que nos preocupa. Aquilo que nos preocupa é, naturalmente, a questão de dar sinais de que as políticas públicas estão empenhadas, neste momento, em fortalecer e em dar um outro impulso à dinâmica do crescimento económico. E a economia também se faz de sinais e faz-se de incentivos. Posso concordar em tese que seria talvez, se as regras comunitárias assim o permitissem, a termos aqui uma atribuição mais seletiva de incentivos e de incentivos fiscais de acordo com o contributo gerado no produto, nas exportações e no emprego de cada um dos contribuintes, ou seja, das empresas. Mas, portanto, é importante dar este sinal, porque é assim que, de alguma forma, as diversas economias concorrem entre si pela atração do investimento estrangeiro. Não é, obviamente, a única questão, nem sequer, porventura, será a maior questão e o maior fator de atratividade de investimento estrangeiro e do próprio investimento nacional aqui no país, mas concordo que existem aqui à mistura problemas de curto prazo que têm de ser resolvidos e problemas estruturais. Quanto à questão se já estamos ou não no fim da crise, bom, a questão é que mesmo quando chegamos ao fim da crise, havemos de nos defrontar com os problemas de sempre. E os problemas de sempre são os tais problemas estruturais, são os problemas que afetam a competitividade das nossas empresas e da nossa economia. Nessa matéria, deixe-me só dizer uma coisa, que o relatório, através dos seus indicadores, julgo que fornece uma pista para reflexão.
que é, nós temos uma evolução positiva quanto a muitos inputs considerados críticos para um desenvolvimento sustentável da economia portuguesa. Estou aqui a falar dos resultados na educação, na sociedade de informação e até, portanto, em muitos outros aspectos. Mas aquilo que verificamos é que a economia portuguesa, as empresas portuguesas têm dificuldade em pegar desse aumento de qualidade e disponibilidade de fatores de produção e transformar em resultados em outputs. Portanto, nós vemos um desequilíbrio muito grande nos indicadores de output, excetuando o sucesso indesmentível da capacidade exportadora das empresas portuguesas, mas, portanto, e o desafio que se põe tanto é este. Aliás, que é a diferença que marca e que caracteriza os países mais desenvolvidos, porque os fatores de produção hoje em dia tendem, no mercado globalizado, a ser de fácil acesso para todos, portanto, não é diferenciador hoje em dia ter acesso a fatores de produção de boa qualidade e a bom custo. O que interessa é a capacidade de pegar neles e, com visão estratégica e capacidade de gestão, transformar em resultados em outputs. Julgo eu que é este o desafio das economias mais avançadas e cada vez mais se vai colocar a Portugal, com ou sem crise, portanto vamos ter de defrontar com este problema. Hélder. Sustentabilidade fiscal. Pronto, eu já referi que, de facto, desse domínio há realmente algumas dificuldades. Ontem foi sublinhado, por exemplo, que 2 dos fatores que são afetados pela fiscalidade têm uma mobilidade que pode ser negativa para o futuro da economia portuguesa, que é o caso do fator trabalho e o fator capital. Portanto, podem-se mover num espaço que está ali liberto. E, portanto, se nós abusamos de uma fiscalidade que está, digamos, excessiva, temos que ter, como dizia há bocado, era necessário pôr alguma estabilidade no futuro. Eu julgo que para pior, para melhor está bem, para pior já basta assim, não é? Eu queria também uma nota que julgo ser importante, 2 notas, aliás. Uma é sobre a evolução da taxa de câmbio do euro em relação ao dólar. A evolução que se verificou nessa taxa de câmbio colocou as empresas europeias e particularmente as empresas portuguesas numa situação difícil, mesmo em relação ao mercado interno, porque ao haver essa evolução, o mercado interno ficou muito mais acessível às empresas exteriores e, portanto, a competitividade das nossas empresas no mercado interno, apesar da taxa de câmbio aí aparentemente não ser diretamente desfavorável a Portugal, acabou por afetar a competitividade. Uma última nota que tem a ver com a tonalidade do discurso do Ministro das Finanças. Eu acho que, naturalmente, o Ministro tem que ser otimista, e foi otimista, mas não tão otimista como resultou na interpretação que a comunicação social fez do seu discurso. Mas não deveria ser mais realista? Eu acho que vale a pena reler o discurso. Acho que vale a pena reler o discurso do Ministro das Finanças, porque me parece, eu não tive a mesma interpretação, e julgo que o Dr. Nelson de Sousa eventualmente não terá tido a mesma interpretação, eu não tive a mesma interpretação que a Generalidade da Comunicação Social. Quer dizer, mostrou algum otimismo, mas não foi para além de um otimismo razoável que um ministro tem que ter sempre quando está, digamos, a dirigir aos empresários e ao povo português em geral. Exato, porque quando se dirige aos mostrando que, de facto, os resultados da sua política estão a ser muito favoráveis. Eu só para exonerar aqui a comunicação social, quando disse o que disse, eu assisti ao discurso ao vivo, aliás, através da transmissão aqui da Economic TV. Eu acho que o Dr. Nelson de Sousa pôs a coisa exatamente como ela deve ser posta. Nós, se estivéssemos aqui a falar há uns anos atrás, identificávamos um conjunto de problemas, questões de deficiências, se calhar não tínhamos, em termos de outputs, tantos sinais visíveis dos problemas, mas a análise comparativa identificaria muito bem. Hoje, se calhar, temos menos problemas em quantidade, mas continuamos, e a nível de outputs, com resultados muito mais preocupantes e sem perspectivas muito claras de como é que, de uma forma rápida e determinada, se podem ultrapassar. O que é que significa? Que os problemas que estavam na origem não eram os determinantes para dar a volta à situação. E se calhar outros apareceram, realmente o contexto internacional, entre eles, por exemplo, a taxa de câmbio, que às vezes se tende a olhar pouco, porque parece que estamos numa economia europeia quase autossuficiente, nada disso é verdade, e portanto também é um fator a ter em conta. Mas o que eu queria chegar é, se calhar, estas 2 coisas que hoje aqui na volta desta mesa são repetidas como sendo as coisas que mais poderiam ajudar as empresas portuguesas a dar a volta, fiscalidade mais atraente e acesso a crédito em condições. Essas 2 coisas, se calhar, são aquelas que nos estão efetivamente a limitar e a fazer com que aqueles fatores de produção que já temos em qualidade e em quantidade não estejam a produzir os resultados que nós gostávamos. Cabe então perguntar
porque é que isso não se consegue, em termos de políticas públicas ou outras, modificar mais claramente. E então voltamos à questão da consolidação das contas públicas, porque é isso que está a fazer, de pano de fundo, que impede o regular funcionamento do sistema financeiro, o regular funcionamento do próprio financiamento público, como dissemos aqui outro dia, que a lida a mercado de janeiro não se vai repetir muitas vezes, nós ainda vamos ter que passar umas boas ciclos, umas boas fases, para conseguir ir ao mercado regularmente financiar a nossa economia. E, portanto, a discussão de que nível de déficit estamos dispostos a suportar para que o setor público e as contas públicas estejam em ordem, sejam financiáveis, vai influenciar aquilo que sobra para a economia real e o sistema financeiro a desempenhar a sua função creditícia. Essa é a pedra de toque para este ano de 2013. Portanto, infelizmente, ainda não estamos em condições de olhar para a economia como uma coisa completamente desligada da componente financeira. Jorge Ribeirinho Machado. Eu penso que há um aspecto que é importante naquilo que estava a dizer João Coutinho Figueiredo e que tem a ver com o modo como me parece que no Ministério das Finanças olham para aquilo que deve ser a evolução do país. E, essencialmente, há um aspecto que penso que lhes é muito caro, que é o risco país. E um objetivo significativo que eles têm é diminuir o risco país. E se diminuir o risco país, vai diminuir o preço do dinheiro, ou diminuir o preço do dinheiro vai ser mais fácil de financiar, não tanto as grandes empresas que neste momento até já começam a conseguir ir buscar dinheiro ao mercado, mas as PMEs, fala o Dr. Nelson de Sousa. E provavelmente aquilo que o Ministro está a ver é a capacidade que o país pode vir a ter de diminuir este risco país. Suponho eu que será por isso que ele tem este discurso um pouco mais otimista do que aquilo que tinha há um tempo atrás. No entanto, o risco país é um risco puramente do mercado e aquilo que é problemático no relatório da competitividade é que mostra que há alguns aspectos que não são normalmente tidos em conta quando se vai buscar dinheiro aos mercados e que nós não conseguimos ainda fazer avançar. Acho muito interessante, quando se falava um bocadinho da educação, a evolução que houve nas taxas de pessoas que fizeram o ensino, que estão a fazer o ensino superior ou que estão a fazer o que acabaram o ensino secundário, mas ainda são muito poucos, de facto. Nós temos 2/3 das pessoas que acabaram o ensino secundário, das pessoas que têm 20 a 24 anos. E o outro terço, porque é que não, o que é que fez? O que é que eles estão a fazer? Mas também hoje vem nas notícias que temos tantos licenciados desempregados como as pessoas que têm a 4ª classe. É um dos dados que veio hoje a público. Certo. Mas, no entanto, não é por termos licenciados desempregados que deveríamos tentar fazer com que as pessoas acabem o ensino secundário. Não é? Pronto. E, portanto, parece-me que estes dois aspectos, o aspecto financeiro, sim senhora, pode estar a andar bem, mas ainda há outros aspectos que têm de ser corrigidos. Mas há essa relação, esse pormenor, é uma coisa rápida. Se temos, de facto, a mesma taxa de desemprego nas pessoas com o ensino básico e nas pessoas com o ensino superior, a questão que temos que pôr é quando reconstruímos a nossa economia, rearrancarmos, vamos querer empregar mais pessoas com a formação básica ou mais pessoas com a formação superior. Porque isso é que vai depois determinar a próxima geração de crescimento deste país, não é? Nelson de Sousa, como é que avalia os custos laborais em Portugal? Olha, os custos unitários de trabalho que mede, portanto, que conjuga e alia, portanto, os custos nominais corrigidos ou, se quiser, aferidos pela produtividade, portanto, que é um indicador internacionalmente muito utilizado para efeitos de avaliação de competitividade externa, teve um comportamento, em termos relativos, porque importa dizer sempre aqui que a competitividade não se mede em termos absolutos, mas é sempre um conceito relativo. Eu não sou competitivo, ponto final, sou competitivo face aos meus concorrentes, quer na Europa, quer no resto do mundo. Mas estava a dizer que os custos unitários de trabalho até tiveram, tanto uma evolução, um crescimento inferior ao da média comunitária e ao verificado nos principais concorrentes. Retirando o caso da Irlanda, que de facto, pela forte redução de emprego que teve acréscimos de produtividade muito grandes, o que conduziu tanto a uma portanto, descida dos custos unitários. A questão, portanto, deve-se colocar. Não se trata apenas e só da questão dos custos, mas trata-se, sobretudo, de assegurar uma maior flexibilização do mercado de trabalho.
flexibilidade do mercado globalmente considerado, possibilitando e facilitando naturalmente a alocação e a transferência de emprego de uns setores que se vêem pressionados ou pela concorrência internacional ou até por queda de procura a reduzir o seu emprego, mas facilitando, exatamente, mas facilitando a sua transferência através de mecanismos, portanto, o grau de educação da base daquelas pessoas dificulta a mobilidade, portanto é um dado adquirido, mas tanto há medidas e ações de natureza corretiva, nomeadamente de formação e de reconversão, que deve ser, digamos, facilitado. Portanto, mobilidade do mercado em geral e mobilidade e flexibilidade no seio das organizações, nomeadamente dentro das empresas. Imputo, portanto, esta questão, a AIP considera pelo menos tão importante esta questão do que a questão propriamente dos custos. Os custos têm de ser aferidos consoante a natureza do setor. Em todas as estruturas esportivas, mesmo nas estruturas esportivas mais avançadas, há setores, perdão-me a vulgaridade da expressão, mas pagam melhor do que outros. Portanto, é assim porque as condições dos diversos negócios são diferentes. Mas eu voltava, portanto, aqui à questão, que é a questão, portanto, estrutural, e é de saber, digamos, tanto como transformamos alguns resultados positivos que temos, portanto, em matéria de qualidade dos nossos recursos, em resultados. Portanto, volto a dizer que resultados são, na prática, aquilo que dá de comer aos portugueses, que é o produto, é o emprego, é as exportações. Portanto, é isso que interessa numa economia. Peguemos num caso para além da educação, que é o caso da investigação e desenvolvimento. Não vale a pena esconder, digamos tanto, e sequer mitigar o efeito de um grande crescimento das despesas de investigação que nós tivemos nos últimos 5 anos. Portanto, o que passamos, grosso modo, dobramos o peso no PIB das despesas de investigação e desenvolvimento. Aquilo que é, digamos tanto, e aí até tivemos dentro da meta que na estratégia de Lisboa nos tinha sido imposta de 2%, ficamos em 1,8%, portanto, enfim, aí estamos bem. O nosso problema agora é pegar dessa investigação e desenvolvimento e transformar em bens e serviços que sejam vendáveis nos mercados. Portanto, cá está outra vez, e por isso o que é necessário? É necessário, em primeiro lugar, que a própria investigação e desenvolvimento seja orientada para, portanto, ser aplicada no plano prático e ser transferida para o mercado, e também haver da parte das empresas capacidade de pegar do conhecimento e gerar, portanto, uma oferta mais qualificada de bens e serviços. É mais um exemplo daquilo que nos desafia neste momento. Parece haver mais investigação e pouco desenvolvimento, não é? Exatamente, e sobretudo ainda menos inovação. Portanto, que a inovação é que, na prática, dá utilidade social ao investimento que os Estados e os poderes públicos fazem na economia da investigação e desenvolvimento. Temos este desafio. A AIP considera que não deve haver um antagonismo e a necessidade de uma escolha entre políticas de curto prazo e políticas de longo prazo. Aliás, em economia, tudo tem de ser tratado mais ou menos em simultâneo. Ou seja, nós, quando estamos a tentar resolver um problema de curto prazo, temos de ter presente que temos questões de longo prazo que importa cuidar. É natural que em períodos de crise, em plena guerra, não se contam espingardas, é certo, mas, portanto, já vai sendo tempo para repormos esta problemática, a discussão do crescimento e da competitividade empresarial no primeiro plano das nossas preocupações. Quer acrescentar alguma coisa, João? Não, eu acho que estão... Jorge. Bem, não, eu só achei interessante porque ontem falava-se de Portugal como cigarra na inovação, no relatório da Cotec, outro. E no fundo é isso, nós gastamos muito dinheiro, já estamos a gastar bastante dinheiro em inovação e desenvolvimento, mas ainda não conseguimos aprender o modo de passar da teoria à prática. Hélder Oliveira. Sim, embora haja casos muito interessantes, aliás já falámos aqui em alguns deles, por exemplo, quando nós olhamos para os setores tradicionais que deram um salto muito significativo
em termos de inovação, o caso do calçado e do vestuário, significa aí que nós passamos digamos, de uma teorização daquilo que é a inovação para a concretização de soluções que tiveram expressão na exportação desses dois setores. Ficamos com esse exemplo positivo. Nelson de Sousa, muito obrigada pela sua presença neste Conselho Consultivo. Agradeço também a Helder Oliveira, João Coutinho de Figueiredo, Jorge Ribeirinho Machado e até para a semana. Fica por aqui o Conselho Consultivo. Estamos de regresso amanhã para falar de universidades.